crescimento e os protocolos de engenharia. E nos protocolos de bioengenharia. Hoje, a odontologia é muito forte. Na medicina já se usa bastante a bioengenharia e a gente na odontologia está começando a adentrar nesse mundo da engenharia, das questões de células, de fatores de crescimento, trabalhar isso mais. E a regeneração nos permite entrar nesse mundo de uma forma muito interessante. É de extrema importância a gente ter um diagnóstico. Bom, vamos falar primeiro das células. As células tronco da papila apical, a gente tem várias células tronco. A gente vai utilizar a célula tronco da papila apical na regeneração. Os scaffolds são estruturas que vão dar uma, como diz, um arcabouço para poder formar um tecido vascularizado dentro do conduto, dentro da raiz do dente. E através desse arcabouço ali, a gente vai conseguir uma proliferação de células, fornecendo um ambiente bom para poder formar um novo tecido. Esses são os escápulos. Os fatores de crescimento são moléculas que estão alojadas na parede ali da dentina, no caso da regeneração, e vão promover a reparação e a cicatrização dos tecidos, são os fatores de crescimento. E como a gente promove um diagnóstico de lesões dentárias traumáticas e a restauração de dentes com ácido aberto? É de extrema importância a gente fazer um diagnóstico correto no momento de definir se vai fazer uma revascularização ou se você vai fazer um tratamento endodôntico convencional. Porque as consequências para um dente imaturo, uma necrose no dente imaturo, ela é muito grande. Porque ela vai romper crescimento dessa raiz do dente. Ela vai impedir que essa raiz ela mature, ela se espesse e ocorre o fechamento apical. Vai ficar uma raiz mais fragilizada. E como foi dito anteriormente, os incisivos centrais superiores são os sensação da maturação da raiz, do crescimento dessa espessura dela. E segundo Sebeck, em 1992, ele fez um estudo em 885 dentes. Nessa época se fazia a apsificação. Colocaria o hidróxido de cálcio na raiz desse dente, lá na ponta da raiz, para procurar fechar. E observou-se que o tempo que gastava fazendo essa apsificação, quer dizer, levaria até ano, isso ajudava o dente a ficar mais frágil ainda, porque ele passava muito tempo só com material, sem ser material definitivo, material provisório. Então, a quantidade de fraturas que ocorriam nesse período da apsificação, elas eram grandes, não eram pequenas. E com o passar do tempo, surgiu o MTA. O MTA também foi usado para poder fazer o tamponamento lá da região apical, ajudando essa psificação, mas também viu que havia uma tendência à fratura desses dentes, pelo tempo que se ficava o dente aberto. E segundo o nosso grupo, né, de estudos, postou em 2020 já, uma das estruturas, que é a bainha epitelial de Heffner, ela pode ser danificada diretamente durante uma lesão de luxação ou indiretamente pela vascularização tardia, devido ao reposicionamento incorreto. E é dessa bainha
e da papila apical que a gente vai ter as células que vão desenvolver, que a gente vai nos auxiliar na revascularização desses dentes. Ela possui um potencial regenerativo, dependendo da extensão da lesão, pode ocorrer a suspensão da ressurgência. Então, ela é responsável pelo crescimento do dente, da raiz do dente. Então, durante os traumas, a necrose pulpar, a formação de abscesso periapical, essa risogênese, ela é cessada. Então, por isso que ela para de crescer, né, nos traumatismos, com a necrose, consequentemente com a necrose pulpar. A endodontia regenerativa. Os procedimentos com a base biológica projetados para substituir as estruturas danificadas. Então, através da endodontia regenerativa, a gente vai substituir aquela que foi necrosada, que não tem mais vitalidade, por um outro tecido. E através dessa regeneração, quais são os 3 princípios básicos para a gente conseguir essa regeneração? É a desinfecção, uma indução do coágulo sanguíneo e um selo clonal para prevenir uma infecção. São os 3, é o tripé da endodontia regenerativa. E a gente tem um diferencial, o que seria uma regeneração ou o que seria um reparo. A regeneração, ela é a reconstituição do tecido danificado por um tecido semelhante ao tecido original e a restauração das suas funções biológicas. E o reparo é a substituição do tecido lesado por um tecido diferente do tecido original e a perda das funções biológicas. Então, ele cita no capítulo que durante uma regeneração, né, endodôntica, a gente, na verdade, a gente consegue um reparo, porque a gente não vai ter as mesmas funções da polpa depois de uma regeneração. Após uma regeneração, a gente vai ter tecido conjuntivo fibroso, a gente vai ter osso alveolar, vai ter cemento, mas a gente não vai ter tecido do tubo. Então, na verdade, a gente vai ter um reparo, porque em todo o organismo, em todo órgão, existem células tronco, existem as células que são responsáveis pela reparação, pela cicatrização do tecido. E a polpa, a gente considera um órgão, ela ainda a gente não consegue fazer o transplante de uma polpa, como acontece na medicina. Que se faz um transplante de fígado, transplante de rim, transplante de algum órgão. Então, os tecidos onde a gente não consegue, são raros de conseguir uma regeneração, é o coração e o tecido nervoso. Como a polpa ela é constituída de tecido nervoso também, a regeneração nela é mais complicada. Tem-se casos, artigos que citam que quando a polpa ela não está 100%, não está totalmente necrosada, ainda existe um resto de vitalidade nessa polpa, você consegue fazer a regeneração, mas essa regeneração você tem um pouquinho de sensibilidade ainda do dente. Ele responde ao teste de sensibilidade, mas para isso você tem que ter resquícios de polpa viva ainda dentro do conduto, dentro da raiz. Então, na regeneração, o que a gente mais vê é um reparo na regeneração endodôntica, né? O termo, a gente consegue mais reparo do que literalmente uma regeneração. Como foi dito, a gente consegue ver se teve sucesso, a certeza, através da histologia. E na histologia, certinho, tá aqui, forma-se cemento dentro do conduto, forma-se ligamento periodontal, forma-se, aqui acho que tem, é, tem cimento, tem MTA aqui também, tem osso,
tem osso nessa região. Então, e também tem tecido conjuntivo, aqui dentro do tecido conjuntivo fibroso. Então, numa regeneração, a gente consegue semente, consegue MJ ou qualquer outro material vedado para vedar o canal, tecido epitelial, do ligamento epitelial, tecido do ligamento, periodontal, desculpa, tecido ósseo também. Então, é isso que dá o cemento, que a imagem radiográfica nos mostra esse espessamento da raiz do dente. Quando a gente vê que promove uma maturação, é através da aposição do cemento que a gente vê por que acontece isso mais para frente. E na terminologia? A terminologia hoje utilizada, que ele cita no capítulo, que é mais adequada, é revascularização ou a revitalização pulpar. São os dois termos que vai encontrar mais em artigos, mais em trabalhos, é a questão da revascularização ou revitalização pulpar. A história. Quando será que a gente começou a falar em regeneração? Há quanto tempo isso já está aí no jogo, já tá, a gente tem pessoas já trabalhando isso? Desde 1961, Ostby e Gard, eles usaram eles usaram para irrigar o conduto, seria um conduto com vitalidade. Sulfatiazol e formol a 4% eram os agentes desinfectantes, e a cloropecha e a gutapecha para obturar esse canal. Essa imagem que eu achei que eu não conhecia esse termo, cloropecha, eles fechavam parcialmente o canal. Quando se fazia com o dente que ainda tinha uma certa vitalidade, dava certo. Mas no momento que eles faziam em dente já necrosado, não dava certo. Será por causa do agente desinfectante? Ou por outro motivo? E quando veio em 2001, e o Alan e os colaboradores, eles, em polpa necrótica, eles já conseguiram um sucesso. Mas por quê? Porque em 2001 eles já usaram o hidróxido de cálcio como medicação intracanal. Então, eles só não lavaram e fecharam, eles usaram um agente a mais, que seria o agente, a medicação intracanal. E essa medicação intracanal, ela ajudou a ter sucesso nos casos de revascularização em dentes com polpa necrótica. Então, a partir de 2001, que começaram os trabalhos, os estudos e os resultados clínicos das regenerações com sucesso. E o que ele fala até hoje no trabalho, no capítulo? Existem muitos trabalhos que um contradiz o outro, são muitos protocolos que se existem para poder fazer a regeneração, e até hoje não se tem, pelo tempo, um estudo a longo prazo para a gente realmente ter certeza que o que dá certo e o que não dá certo. Mas até hoje, mais de 90% dos casos estudados se tem mais sucesso do que insucesso. As considerações clínicas para procedimentos endodônticos regenerativos. Não é apenas, ele não cita apenas pacientes jovens. Em pacientes adultos, em dentes adultos, também ele cita alguns estudos nos quais se conseguem fazer a regeneração com ápice, o ápice está fechado. Aí vai lá, dá aquela trepanadinha, né? Ele cita para abrir de 1,5 mm a 2 milímetros o ápice, para poder promover o processo de regeneração. E tem sucesso em casos adultos, de dentes já maduros.
mas a grande maioria se faz em pacientes jovens. E as considerações clínicas da Associação Americana de Endodontia, ela cita a eliminação, primeira etapa, a eliminação dos sintomas e evidência da cicatrização óssea. Esse é o objetivo de qualquer endodontista, tanto com a regeneração quanto procedimento convencional. O que a gente quer é a eliminação de sintomas e a evidência que cicatrizou. Quando existe um abscesso periapical, a gente acompanha até esse abscesso ele cessar, até ele desaparecer. Em segundo plano, um aumento da espessura da parede da raiz e esse comprimento também é um segundo objetivo para uma revascularização. E o terceiro plano seria a resposta positiva ao teste de vitalidade, que raramente ocorre, exceto nos casos que ele citou de alguns trabalhos, nos quais essa teste de vitalidade ele dá positivo em função da polpa não estar totalmente necrosada ainda tem algum resto de vitalidade pulpar. Aí a gente consegue uma resposta positiva nesses dentes. A Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande no momento de promover a desinfecção desses canais radiculares. Bom, lá na pontinha da raiz, então, ele cita que se a gente usar uma solução irrigadora para desinfecção com uma concentração muito alta, ela vai ser danosa para as células-tronco. Então, a gente não vai conseguir que essas células-tronco migrem para dentro do canal, a gente vai matar essas células-tronco, migrem para dentro do canal para promover a revascularização. E ela deve ser realizada em 2 sessões. Para gente que só faz endodontia, é bem mais tranquilo você fazer um procedimento de regeneração do que um tratamento convencional de endodontia. Por quê? Esse tratamento da revascularização, ele preconiza não fazer tanta instrumentação. Alguns artigos falam que a gente deve, sim, fazer uma instrumentação leve nas paredes do canal radicular, porque ali vai ter um biofilme bacteriano que a gente tem que remover essa camada de bactéria da superfície interna da raiz para que a desinfecção consiga acontecer, que a gente consiga limpar realmente esses canais. No início não se fazia instrumentação, agora já se preconiza essa leve instrumentação ao longo de toda a raiz do canal. O uso do hipoclorito de sódio, que já chegou a ser usado em alguns trabalhos até 6% de hipoclorito de sódio, caiu-se para 2,5%. Ele cita nos artigos que 2,5% ainda é um pouco citotóxica para as células troncos da papila apical. Então, ele preconiza hipoclorito a 1,5% para fazer a irrigação. E o uso do EDTA. Qual a função do EDTA na regeneração? A função do EDTA, ele vai liderar os fatores de crescimento que ficam impregnados na parede interna do conduto. Então, ele vai liberar as células, os fibroblastos ali, para poder promover a regeneração interior do conduto. E DTA a 17%. A coloração da medicação intracanal. A gente usa uma pasta antibiótica, ele cita a pasta triantibiótica, que tem a pasta a dupla, né, antibiótica e a tripla antibiótica. Em 2001,
que foi o início do sucesso dos casos de necrose, a pasta era posta em sol e ciprofloxacina. Atualmente, usando a pasta tripla, acrescentou-se a minoxiclina nessa pasta. A minoxiclina é a responsável pela coloração da estrutura dentária. Então, tem alguns casos já em desenvolvimento que se substitui a minoxiclina pelo cefaclor ou amoxicilina. Esses dois não promovem tanto a coloração da estrutura dentária. Como a maioria dos casos são realizados em dentes anteriores, então fica um pouco suscetível, né, a essa coloração, a questão da estética, porque depois que a gente consegue prover a proteção dessa raiz, o fechamento apical, o paciente, os pais vão ficar preocupados com a coloração do dente, porque o dente está salvo. Agora, e a estética, como fica? Então, a minoxiclina, ela costuma colorir um pouco o dente. E tem estudos que falam da questão, a pasta dupla ou a pasta tripla. Isso não cita no artigo. No final tem até um artigo que eu coloquei, depois se vocês quiserem ler. Ele fala da pasta tripla, que a minoxiclina já tem molécula muito pesada. O fato dela ser uma molécula pesada e ela ser mais solúvel, o tempo que essa pasta antibiótica vai ficar dentro do conduto é mais curto do que a pasta dupla, o artigo de 2019. Porque o metronidazol e a ciprofloxacina, as moléculas são menores, então elas penetram mais nos canalículas dentinários, agindo ali num período maior. O que eles chamam de período maior? De 15 a 30 dias. E a pasta tripla, ela vai agir num período de 7 a 14 dias. A concentração delas. A concentração, ela deve ser de 1 micrograma por mililitro. Fizeram vários estudos e uma concentração muito alta da pasta antibiótica, ela também iria afetar as células troncos da pílula apical. Ela seria citotóxica para essa célula da pílula apical. Então, a Associação Americana de Endodontia recomenda concentrações não superiores a 0,1, sempre em solução aquosa, salina, ou próprio propilenoglicol, que ajuda a liberar com uma continuidade maior essas substâncias no interior do conduto. Esse é o artigo no qual fala da questão da pasta dupla ou a pasta tripla, do que eu expliquei, que gera esse impasse, mas pelo artigo ele sugere usar a pasta dupla do que a pasta tripla. No artigo, no capítulo do Andreasen, ele cita o protocolo dele com a pasta tripla. A criação do coágulo sanguíneo. No momento que o conduto a gente promoveu a asepsia, a desinfecção desse conduto e colocou a pasta antibiótica e permaneceu num período de 21 a 30 dias, de no mínimo 15 dias, que também vai depender da sintomatologia do paciente. Se o paciente começar a sentir dor, tiver alguma reação, a gente vai ter que intervir antes desse intervalo. Mas normalmente é num período de 3 a 4 semanas a segunda sessão. E na segunda sessão, a gente abre, irriga com EDTA para poder liberar os fatores de crescimento, mais para frente eu vou dar tudo certinho, como ele fala, e promove a irrigação e a laceração. Com a lima número 25, a gente passa em torno de 2 milímetros lá na pontinha do ápice, ele cita,
estimula aquela região apical, o sangramento, e o conduto todo vem enchendo com coágulo. E esse coágulo vai promover a regeneração do conduto. E a selagem coronal é muito importante, por isso que ela está em destaque. Por quê? Porque não pode contaminar mais. No momento que a gente fez essa instrumentação, promoveu, fez a desinfecção, usou a pasta tripla, fez a estimulação do coágulo, tem que selar, bem selada essa cavidade para não ocorrer o perigo de contaminar novamente com micro-organismos. Ela tem que estar totalmente selada. E a avaliação ele coloca no capítulo de resultados. Essa avaliação mostra para a gente que a diferença entre um ano, quantidade de estudos clínicos que se tem de regeneração. De 2015, passou para 51 para 80 em 2016. Então, a busca por estudos, por resultados, tem aumentado bastante. Os estudos têm sugerido que os resultados são muito bons. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que os estudos avaliam amostras pequenas e as análises estatísticas são mais ou menos razoáveis. Os vários protocolos podem ser realizados. E os estudos que são feitos têm que ter o mesmo operador, a mesma técnica, os mesmos materiais em todos os dentes para não existir nenhuma variante. E ele cita que os dados às vezes são contraditórios e conflitantes entre os estudos, porque existem protocolos diferentes. Procedimentos endodônticos, quando a gente faz a regeneração, para outras condições patológicas associadas ao dentes traumatizados. Quais seriam essas outras condições patológicas em dentes traumatizados? Em dentes traumatizados, a gente tem, além da necrose pulpar, leva também a questão da reabsorção externa. Lá no Rogério, de vez em quando, a gente depara com alguns casos, né, de absorções externas. Outras condições patológicas são fraturas de raízes. Quando eu via, anos atrás, um dente com uma raiz fraturada na horizontal, a intenção era fazer o canal, a gente tem que fazer o canal desse dente. Aí pensava, faz até onde? Aí já tinha aquela questão, faz até a linha de fratura, não, ultrapassa, faz até o ápice. Hoje, a minha conduta é observar. Você observa o dente, porque ele pode regenerar, mesmo com a linha de fratura. Em dentes com reabsorções, tem esse estudo que, através da revascularização, as reabsorções externas e internas, elas conseguem ser estabilizadas através da revascularização, da regeneração pulpar endodôntica. Acontece que são as outras questões em dentes que são traumatizados, que a gente encontrar a questão das reabsorções, que é muito frequente em dentes traumatizados. E eu li também, no capítulo, ele fala da questão da intrusão. No traumatismo por intrusão, a papila, ela sofre bastante, onde a gente vai buscar as células tronco para poder promover a regeneração pulpar. Então, são condições patológicas, dentes traumatizados, muito grandes, que também interferem no nosso processo de regeneração pulpar. Então, é a necrose pulpar, a reabsorção, a fratura radicular e a avulsão completa. A avulsão completa, quando é um reimplante, ele sempre, não sei se é sempre, mas a maioria das vezes,
vem associada a uma reabsorção, né? Uma reabsorção inflamatória. Então, esses são outros casos que também às vezes complicam a nossa regeneração pulpar. A revascularização, ela se torna uma técnica eficaz e reproduzível. Ele fala que sim, ele fala que em todos os capítulos ele trata de um levantamento de casos, uma revisão, que ele fala que os dentes tratados, grande maioria tem sucesso, dentes jovens, né? É de sucesso. E em traumas graves, que ele cita casos da intrusão, que são os danos a raiz e a papila apical, aí esses casos não se tem tanto sucesso à revascularização. Você não consegue trazer dessa região as células para promover a revascularização. Como foi falado, a coloração é muito associada ao antibiótico, a pasta antibiótica que a gente usa dentro do conduto para poder promover a ação antibacteriana do conduto. E o acompanhamento é muito importante. Acompanhamento 6 meses, 1 ano, 2 anos, até que se forme a raiz, essa raiz tenha uma estrutura e ocorra a apsificação. Então, acompanhamento, como todo caso de endodontia, é muito importante. Os dentes tratados com a revascularização são considerados mais fortes. É uma questão muito dúbia ainda. Ele fala a questão dos dentes tratados com apsificação, processo de apsificação e obturação convencional do conduto, esses não tem dúvida. A fragilidade deles é muito grande. Mas os dentes tratados com a revascularização, eles têm uma tendência, sim, de se tornarem mais fortes, porque a raiz torna-se mais forte. Mas ele fala que, em função do trauma, pode ocorrer na coroa, fraturas da região cervical da raiz, trincas ali naquela região cervical da raiz com trauma dentário, e com o tempo acabam se fraturando o dente. Não em função da regeneração, mas sim em função do trauma que ocorreu, e esse trauma levou a pequenas linhas de fratura, linhas de trinca na região de coroa e na região cervical da raiz. Mas, no geral, os dentes revascularizados, eles se tornam mais fortes do que aqueles dentes tratados com a apsificação e o tratamento endodôntico convencional. Eles são mais resistentes, sim. A gente tem que ter muita segurança na seleção do caso, se realmente aquele caso ele tem a indicação da revascularização, ou a gente vai promover uma apsificação ou obturação convencional. E hoje, com o advento do MTA, a apsificação não há necessidade de se ficar trocando o hidróxido de cálcio. Faz um plugzinho de MTA na pontinha da raiz e vem já obtura. Então, o dente não fica o tempo todo, muito tempo, em tratamento endodôntico. Então, o risco de fragilidade dele fraturar diminui. Então, a gente tem que ver a questão do caso, se ele tem realmente a indicação para fazer a revascularização, a questão do tempo que ele está necrosado, tamanho de lesão, então tudo isso a gente tem que avaliar. A gente tem que ter o consentimento da família, dos pais, quando for fazer a proposta, né, de se revascularizar o dente, a gente tem que deixar a família ciente do que questão de coloração, do tempo, da fragilidade, e não simplesmente só
vender, como ele diz, a revascularização. E todo o procedimento clínico, que é realizado em 2 sessões. Endodonticamente, a experiência que eu tive, ela foi mais tranquila em questão da revascularização do que um tratamento convencional, gostei muito. E trouxe para vocês um caso clínico que eu e Rogério desenvolvemos lá no projeto de trauma da UNB, projeto maravilhoso. Convido quem quiser um dia participar, e é gratificante, não tem nada melhor que aquele projeto. E apareceu um caso clínico. Eu olhei para a Rogério, eu falei, e aí, vamos fazer? Vamos tentar? Vamos. Vamos atrás para poder entender o que era na época a revascularização, para poder conseguirmos fazer. Era uma criança de 9 anos de idade, isso foi em 2019. Ela foi atropelada e fraturou o terço incisal dos 2 centrais. Depois de algum tempo, os dentes perderam a vitalidade, infelizmente não tem a radiografia, mas se formou a lesão. A gente propôs fazer a regeneração, porque o ápice era aberto e a raiz ainda era imatura. Os 2 dentinhos dela. A gente isolou, fez o isolamento total dos 2 dentes. Foram feitos juntos, concomitantemente. Foi feita a abertura dos 2 dentes. Depois que é feita a abertura, foi feita a irrigação com o hipoclorito, nesse caso a 2,5%, Andreassen preconiza a 1,5%. Foi feita uma instrumentação, uma limpeza no interior do conduto, e nesse momento a proposta era não ficar 1 milímetro aquém do ápice radicular. Você não ultrapassa, você fica aquém do ápice. Foi feita a irrigação, aspiração, sempre com uma agulha de furo lateral, endovar, que é a agulha, ela tem um furinho lateral, ela não tem a saída dela da solução de desinfecção, ela não é na ponta, ela é lateral. Por quê? Porque a solução para desinfecção, ela pode também ser citotóxica se ela ultrapassar o ápice do dente. Então, ela tem que ficar ali dentro da raiz do dente. Então, a gente promove a irrigação e a aspiração, um debridamento das paredes internas do canal. A gente fez com a lima 40, porque o canal era bastante amplo. A remoção da polpa necrótica, a polpa já não tinha mais vitalidade, já tinha um processo apical. A gente colocou a pasta, no caso foi a bioantibiótica, foi a ciprofloxacina e metronidazol, foi colocada dentro do conduto. Em cima, coloca-se uma bolinha de algodão estéril e fechando com ionômero de vidro. Foi fechado o dente dentro. Após 30 dias, retornou, foi feita a abertura novamente, irrigação com EDTA a 17%. Esse EDTA a gente manda manipular em farmácia de manipulação. O tempo dele de validade não é grande, se não me engano, são 4 meses, 5 meses. Então, sempre quando aparece o caso de regeneração, a gente manda manipular a medicação, que a gente para poder tirar toda essa antibiótica do interior do conduto, e deixar bem lavado, lembrando de também não ultrapassar o limite apical.
A gente secou, aspirou, secou, então da região apical, para que essa laceração promova um sangramento no interior do conduto desses dentes. A gente já pela imagem vê que vem vindo um coágulo ali no interior do conduto. Ele vem formando um coágulo no interior do conduto. Em cima desse coágulo, cola plug, cola tape, a gente assenta essa cola plug, essa cola tape no coágulo, abaixo da nível ósseo, porque ali ainda vai vir várias camadas de material selador. Foi a dosimetria do cone de capim. Um coágulo bonitinho, formado. A gente preenche. No caso, este foi um hemoscópio que a gente colocou em cima do coágulo. A gente vê com o MTA, você faz uma camada de MTA em torno de uns 3 milímetros, essa camadinha do MTA. Por cima do MTA e o número de vidro, também que tem que ficar bastante selado. É muito importante esse selamento final. A colocação do MTA lá dentro do conduto e o vedamento com o ionômetro. E por cima ainda vai a resina para poder finalizar a restauração. Essa foi a nossa conduta, que foi a desinfecção, a instrumentação, fizemos a odontometria, o hipoclorito de usar 2%, como disse, mas a Andrea sempre preconiza 1,5%. São 20 ml de hipoclorito. Geralmente são em torno de quase 5 minutos a gente irrigando, lavando, irrigando e pensando. A gente lavou com soro fisiológico, pano de papel e antibiótico. A gente usou a pasta dupla. Bolinha de algodão e o número de vidro. Depois de 15 a 30 dias, a gente usou EDTA 17%, lava, aspira, pode secar, estimula o coágulo, cola plug, cola tape, hemoscom, para se pegar, o MTA e o número de vidro e a resina. Então, ela tem que ficar bem abaixo, que aí vem uma camada de 2 a 3 milímetros de cada material para poder. Aqui eu coloquei só um esquema até de Maurício, ele fez uma tese de mestrado no UNB, e achei interessante esse esquema para ilustrar como que a gente faz a regeneração, né? Não dente maturo, a gente faz um acesso com a mínima instrumentação, mas faz uma instrumentação aquém do ápice, irriga bastante. Você preenche com uma solução, ele indica até a gente preencher a pasta de antibiótico tripla com uma seringa, porque aí você consegue preencher desde lá da região apical até a região coronária. E essa pasta, ela vai acabar, vai promover a desinfecção, a reação sem, vai acabar com as bactérias, né, no interior do conduto. E após 2 a 3 semanas, ele preconiza de 21 a 30 dias, Andreasen, novo acesso, irrigação, formação de um coágulo apical. A gente estimula esse coágulo e faz as camadas para poder ocorrer o vedamento coronário. E para poder fechar, a gente realmente não sabe exatamente onde o sítio das células que elas são encontradas no processo de regeneração.
Isso é a AE, né? Associação Americana de Endodontia. Acreditam que tem origem da papila apical, tendo em vista que essa é dilacerada durante a obtenção do sangramento intrarradicular, uma incógnita ainda, né? Que como que essas células vão sobreviver em meios tão hostis quando você tem observado inflamação periapical, abscesso periapical. A possível explicação é a baixa densidade dos vasos sanguíneos nessa região. Trabalhos demonstraram hipóxitos aumentando a proliferação e potencial angiogênico das células tronco. Então, essas células, elas bioengenharia, bioengenharia, as células tronco, colocar em um meio como se fosse um gel, esse meio, já se tem estudo sobre isso, e a gente introduzir esse gel com as células tronco da polpa dentro do conduto, dentro da raiz, e aguardar o desenvolvimento de um novo tecido pulpar. Mas esses são estudos e se tem sim ele fala da questão da gente ainda tem uma esperança, um otimismo grande que isso venha casos de obturação convencionais, de tratamentos convencionais, mas para isso a gente tem que entender. Então, a gente tem que estudar muito ainda, ler muito ainda, tem muita coisa que a gente lê para estudar e trabalhar a respeito disso. Então, acho que a gente agora podia discutir um pouquinho sobre isso, né? Muito bem, professora Érica. Muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos aqui, né, dentro de um grupo de estudos, onde nós temos as pessoas voluntárias, né, para a gente poder identificar temas e comentar sobre esses temas. Então, diante, às vezes, das áreas de trabalho, de experiência, a gente vai convidando, né, temos a honra de ter aqui a professora Taia, que veio, né, a professora Érica falou que nos apoiou muito, apoiou a doutora Érica aí nessa construção, né, esse entendimento melhor. Agradeço muito, viu, professora Taia? Peço desculpas, mil desculpas pela minha falha, né, por não ter enviado rapidamente o convite, mas que bom que você está aqui. E vamos abrir agora, né, para as questões, para as perguntas, dentro do que a gente, né, conhece, e quem tiver a possibilidade também de agregar, de trazer mais algum conhecimento, essa é a finalidade, é que a gente consiga, né, compartilhar aí e em conjunto, aí, né, em grupo, ok? Tem alguma pergunta? A Daniela fez um comentário, né? Se alguém sabe, né? Eu particularmente desconheço, se há algum trabalho sobre terapia fotodinâmica dentro da questão aplicada aí à condição de revascularização, né, Daniela? Acredito que seja isso. Ela perguntou sobre a endodontia, então deveria ser sobre esse aspecto. Então, se alguém conhece alguma situação a respeito, eu não conheço. Alguém gostaria de comentar? Na verdade, a minha pergunta foi se teria aplicação da terapia fotodinâmica para auxiliar na desinfecção do canal, sendo que é crítico, né, para revascularização. Perfeito, Dani. Mas eu compreendo, eu gosto muito da ideia,
Acho que, assim como eu e a professora Érica, a gente já comentou, né, sobre a ideia também da ozonioterapia como outro recurso, né, coadjuvante, enfim, todas as possibilidades, né, de ajuda para desinfecção. Mas aí a gente tem acho que uma questão muito importante, né? Qual é o ponto, até que ponto essas substâncias vão ser viáveis para poder manter essas células, né? Essas células que a gente quer tanto preservar. Então, eu particularmente desconheço, mas a ideia é muito interessante, muito bacana. Rogério, posso fazer uma parte aqui? Taia, você o centro de estudo é seu. Bem, boa noite a todos, né? Noite. Obrigada pelo convite. Com relação a essa questão da terapia fotodinâmica, eu não li nenhum artigo ainda, mas eu sei de vários profissionais que têm o costume de fazer a técnica de revascularização e que vêm usando a PDT, sim, como auxiliar na desinfecção. Na verdade, uma das grandes dificuldades que a gente tem dentro do processo de revascularização é realmente conseguir uma boa limpeza sem a gente ter um desgaste nas paredes, né? Então, assim, aquela instrumentação que a gente normalmente faz no tratamento endodôntico, a gente não tem como executar nos processos de revascularização. Então, tudo que a gente pode fazer em termos de auxiliar na desinfecção é sempre muito bem-vindo, né? Então, igual eu falei, eu não li nenhum artigo ainda sobre a temática, mas eu sei de vários profissionais que vêm utilizando e com resultados positivos em relação a essa desinfecção para esse processo. Ótimo. Já, alguma coisa também na ozonioterapia? Não, pai? Ainda não vi nada sobre na ozonioterapia, mas eu acho que não sei, talvez valha até a pena dar uma conversadinha com o Brusadelli, porque eu acho que, assim, provavelmente quem já usou já deve ter até entrado em contato com ele para falar, para reportar, né? Então, assim, eu desconheço ainda. Mas, com certeza, eu acho que tudo que a gente pode usar para estar auxiliando talvez seja positivo. Lógico que, igual você falou, a gente tem que pensar na questão da toxicidade, né? Mas, uma vez que a gente usa hipoclorito 2,5, né? Assim, tem resultados bons ainda, né? Tem resultados bons ainda, exatamente, né? Então eu não vejo como um problema, né? É verdade. Eu queria, né, aquele caso que a Érica apresentou, infelizmente nós não temos as imagens radiográficas, né, Érica? A gente não Porque tem, veio a pandemia, né? estamos devendo, então é uma situação, né, complicada. A gente tentou resgatar lá no projeto de trauma, mas as universidades, né, não estão funcionando ainda, então estava muito complicado para a gente poder resgatar. Mas é um caso que a gente vai apresentar depois na sua íntegra. Finalização, né? Isso, inclusive, apresentei as radiografias já depois, com o desenvolvimento da formação radicular, enfim. Tá? Depois a gente vai apresentar esses detalhes para vocês, com certeza. Tá bom? E mais alguém? A sua experiência clínica, você tem experiência, né, com as revascularizações? Revascularizações? Você está falando comigo, Rogério? Desculpa, isso. porque cortou um pedacinho. Ah, tá. Isso. Bem, eu venho acompanhando alguns dos processos que estão sendo realizados lá na UFMG, no projeto de trauma de lá, né? Mas eu não tenho nenhum caso meu aqui de Brasília, não. Mas eu venho acompanhando vários casos de lá, inclusive lá que o pessoal está usando o PDT, que eu comentei. Sim, sim. Então, os resultados são muito bons, né? São muito bons. A única questão é que, assim, existem alguns casos que... porque é muito difícil a gente realizar algum estudo para a gente ter certeza de que tipo de tecido é formado ali depois, né? É óbvio, né? Porque, né, se formou, você não vai lá abrir para tirar, né? Você já acabou, né? né? Mas o que a gente vem observando é que, em alguns casos, existe indício da formação de um tecido que não mineralizado, então, assim, provavelmente um tecido conjuntivo mesmo, né, semelhante à polpa. Alguns casos, inclusive, com retorno de
de resposta a testes de vitalidade, mas que em alguns casos, e aí não se sabe o porquê, a formação de tecido que acontece lá dentro é um tecido mineralizado. E aí nos acompanhamentos você começa a ver todo um fechamento daquele tecido, do espaço pulpar, né? Então, como eu falei, né, é difícil da gente realizar um estudo para entender qual é o tecido que está ali sendo formado, mas as evidências clínicas vêm mostrando que, às vezes, formam um tipo de tecido e outros não, né? Assim como, né, como eu falei, alguns casos voltam, o dente volta a ter uma sensibilidade, né, a testes de vitalidade e outros não, né? Então, mas isso é uma hipótese minha. Eu acredito que talvez dependa um pouco do tipo de célula que migre para aquela região do canal radicular. Porque quando você faz, né, a estimulação da região apical... Faz seleção, né? Você não faz, exatamente, você não faz seleção. E você tem aí, às vezes, células ósseas, às vezes você pode ter um resquício de célula do ligamento, né? Você vai ter célula tronco em todos esses ambientes, mas até onde realmente a migração vai ser de uma célula não diferenciada, Então, igual eu falei, é uma hipótese minha, mas não está levantado, né, em nenhum trabalho, para eu estar falando. Perfeito. Mas faz total sentido, Caio, né? É. Eu estava falando com a Érica, nós fazemos coleta, né, de células tronco lá para a R-Crio, uma empresa muito bacana, muito séria, Zé Ricardo, né? Eu conheço o trabalho deles, muito legal. Então, assim, acho que eles têm um desejo, né, e um trabalho científico muito forte. Então, talvez a gente, né, buscar aí um apoio para poder, porque eles podem fornecer, eles têm maior interesse em fornecer esses recursos, né, para as pesquisas. Então, sim, é uma possibilidade aí futura, né? sim. Talvez colocando na polpa, talvez no canal pulpar, polpas já, né, direcionadas para o que a gente quer, né, fique talvez mais fácil de obter os resultados que também a gente espera, né? Sim, se a gente pode selecionar o tipo, né? É bem o que a Erika comentou aí, acho que num dos últimos slides, né? Que em estudos, né, você consegue colocar uma célula junto com, né, um arcabouço, alguma coisa ali para estimular. Clinicamente, né, pensando no dia a dia do nosso consultório, isso é algo bem mais difícil da gente pensar em fazer isso, mas, né, existe essa possibilidade, né? Então, se isso se tornar algo mais rotineiro dentro da nossa prática, né, ou seja, a gente conseguir selecionar células que a gente vai estar colocando ali, eu acredito que a gente realmente vai conseguir um direcionamento para um tecido bem mais semelhante ao tecido pulpar. E aí, realmente, nosso índice de sucesso vai aumentar, né? É isso aí. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição e participação, amiga. Mais alguém? Tem mais outros, temos mais outros endodontistas aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu brinco, né, Thay? A traumatologia dentária é quase seletiva, assim, né? Endodontistas, odontopediatras, né? Isso. Manifeste-se aí quem for de outra área, hein, por favor, que a gente só fica com a impressão de que só tem endodontista e odontopediatra. Mais alguma pergunta? A Carolina, se utiliza também hidróxido para desinfecção do conduto na primeira etapa? Pensando também na coloração dos dentes. Isso mesmo, né? Então, o hidróxido ele é utilizado, né, também na revascularização. Professora, eu desconhecia essa ideia, mas a professora Maria Tereza Flores, lá no Chile, no curso que a gente estava fazendo, ela apresentou um caso, né, muito interessante de revascularização com hidróxido de cálcio. Eu fiquei encantado. Na verdade, é uma simplificação ainda da técnica, né? O hidróxido de cálcio, a gente vê que a gente vai lá, faz um monte de recurso, tecnologia, volta no hidróxido de cálcio, né? Fantástico. Então, ele tem inúmeras aplicações e olha ele aí de novo, né? Nessa modernidade aí
da revascularização. E tem estudos que falam que o hidróxido de cálcio tem ação bactericida tão à altura de uma pasta uma pasta triantibiótica, né? A ação dele também é muito boa. É verdade, Érica. Érica, eu queria só comentar, né? Me surpreendeu, a gente colocou lá sobre pasta biantibiótica, né? Dupla. Mas quando a gente mandou manipular, a gente pegou um protocolo do pessoal de Goiânia. Me perdoe, a professora... Provavelmente a Kelly. Professora Kelly. Obrigado por me ajudar. A professora Kelly, muito generosa, cedeu para nós o protocolo que eles estavam usando e a gente reproduziu esse protocolo. E quando mandamos, vamos usar pasta de 2 antibióticos. Quando mandamos manipular, era uma solução antibiótica. Não era uma pasta, né? Então, nós utilizamos, foi uma solução antibiótica, né? Dupla, e que, às vezes, a gente fala pasta, mas só corrigindo aí, é uma solução para utilizar nos condutos. Eu acho que talvez, o Rogério, essa questão da pasta, você tem toda a razão, né? Você fala pasta e aí você chega lá, é um líquido, né? Mas eu acredito que porque no momento inicial, a pasta ela era preparada de uma maneira bem artesanal com a própria trituração dos comprimidos. Entendi. Né? E aí isso era preparado com soro, né? E levava nos condutos. Só que assim, é muito difícil porque o veículo é difícil para você colocar, na hora de você macerar, quem disse que você realmente vai conseguir dissolver aquilo tudo? Sim. Então, a Kelly lá em Goiânia, eles usam muito isso, que são os antibióticos na formulação líquida. Manipulado. Né? E que fica muito mais fácil, manipulado exatamente, e na forma líquida, que fica muito mais fácil para você colocar, né? E já vem preparado, né? Já vem bem proporcionado, né? Porque nessa história de você pegar os comprimidos, macerar, etc., a proporção nunca vai ficar direitinho, né? É verdade. Então, eu acho que acabou sendo uma adaptação, mas que o nome não foi adaptado. É isso aí. Mas a qualidade, né, a gente fica muito mais igual os materiais manipulados, né, em placa de vidro e os materiais em cápsula. Você tem muito mais controle, né, naquela qualidade técnica do material já vem na cápsula do que você manipular, né? São vários fatores que vão interferir, né? Então é uma condição mais confiável, reproduzível, né? Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Pois bem. Então, já que não há mais comentários, eu quero agradecer demais, né, a minha amiga Érica, professora Érica, uma pessoa, né, muito dedicada, muito competente e que nos brindou aqui com o seu esforço, competência e agora é um caminho sem volta, né, Érica? Depois que a gente descobre essa endodontia regenerativa, não tem mais volta, né? E agora está em 2 caminhos, né? Porque meu caminho é o clínico, né? É a cadeira e o paciente, né? E agora a gente está adentrando por esse caminho de estudos, né? De leitura. E tem um potencial enorme, né? Nessa altura do campeonato. Mas nunca é tarde, é muito, muito bom. Muito bom conhecer o conhecimento. E eu falo uma coisa muito interessante para os meninos. Eles falam para os meus, eu falo assim para eles. Seus filhos. Estudar não é bom. Não é bom você ficar sentado estudando tanto tempo, mas o aprender é maravilhoso, né? Aí eles falam, mas não tem jeito de eu aprender sem estudar. Eu falei, então, vamos unir os dois. Né? E assim a gente está, junto com o Rogério, me mostrou um caminho muito bom juntar ao trauma, à oncopediatria. Realmente abriu horizontes, meu amigo. Muito bem. Obrigado, Daniela. Obrigado, né, estar aqui conosco. Daniela vai começar também agora nosso grupo Odontopediatras 24 horas. Então, estamos recebendo um reforço aí
muito, muito maravilhoso da Daniela. Ela já fez parte, né, do atendimento 24 horas lá no passado, né, Daniela? Assim que quando chegou em Brasília, e Sim, agora está retornando para o odontopediatras. Muito bom. eu que agradeço. Muito bem. Professora Taia, sua presença só ilumina. Professora Taia, a gente trouxe para um grupo de estudos, foi um dos primeiros capítulos, que eram assim, capítulos que nós não. Meu Deus, que loucura que era aquilo, né, Taia? Até a própria Taia falou assim: olha, vocês estão aprofundados, né? Eu falei, Era. esse livro ele traz umas surpresas assim para a gente poder, né? Então, ela nos brindou, fez a gente conseguir entender, né, muito melhor o que se apresentava. Então, a gratidão enorme, viu, Taia? Esperamos tê-la mais vezes. Agora, se você me permitir, depois eu vou te inserir dentro do grupo, se você aceitar. Para eu Sim, não correr esse pode. risco de deixar, né, demorar para poder convidá-la. Não, por favor. Então, tá Eu ótimo. agradeço o convite e parabenizo a Érica, né? O pedacinho que eu consegui ver da apresentação, muito bom, Érica. Gostei, parabéns. Obrigada, Thay. Obrigada pelo apoio, Thay me ajudou, passou alguns artigos, os quais deu para enriquecer um pouco, né, a apresentação. Obrigada, Thay. Tá Isso joia. mesmo, Taia. Então, agradecendo aí a Cássia, a Carolina, o Rafaela, não sei se eu vou falar todos, né? Daniela, enfim. Gratidão a todos, amigos. Muito obrigado. Um bom final de noite para todos vocês. Peraí, não sai não. Vamos fazer o nosso depara. Então, só E nós dois aí? agora. E aí, amiga? E O que aí? você achou? Uai, você deu o recado, minha amiga. Foi ótimo. Não, fala a verdade. Tô falando. Eu senti você um pouco nervosa. Sim, bastante. Eu senti você um pouco nervosa. Mas você conseguiu dar sequência na ideia. Tá? É, Foi. Eu, assim, tem uns detalhezinhos que eu vi que eu acho que seria talvez interessante, né? A gente usa, às vezes, o Andreasen, e eu já estou falando isso por mim, né? No livro do Andreasen e tal, mas a gente tem que se policiar, porque no livro do Andreasen, ele... deixa o eu pegar. capítulo não é dele, Não né? é dele, é isso mesmo, ó. Você já entendeu. E eu, cara, demorei para Porque até no provar. início eu coloquei os autores do capítulo.